Jurídica. Como eu disse antes de ir para o intervalo, eu vou receber agora ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o Dr. Zé Maria. Toda semana o Dr. Zé Maria está aqui ao vivo para responder a sua dúvida na área jurídica. É utilidade pública aqui no programa Bom Dia Divinópolis. É o compromisso do rádio e da televisão com você, viu? Deixar você bem informado, baseado em fontes oficiais. E o Dr. Zé Maria, gentilmente, vem aqui toda semana para poder responder diretamente você. Se você tem, neste momento, uma dúvida, busca algum tipo de orientação na área jurídica, o WhatsApp está liberado, 32220001, 32220001. A partir de agora, você pode encaminhar sua pergunta. Você pode escrever a pergunta ou você pode gravar um áudio da forma que você achar melhor, viu? O Dr. Zé Maria está aqui para responder você. Bom dia, Dr. Zé Maria. Prazer recebê-lo mais uma semana. Bom dia, Flaviano. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. É sempre um prazer poder receber o Dr. Zé Maria, porque é sempre um prazer poder atender você, ouvinte e telespectador aqui do programa Bom Dia Divinópolis, viu? Essa é a proposta do programa Bom Dia Divinópolis, trazer para você sempre aqui uma orientação e uma notícia adequada e importante para você, viu? E eu já começo aqui direcionando as perguntas ao Dr. Zé Maria, né? A gente já recebeu muitas perguntas aqui, a gente vai tentar responder na medida do possível todo mundo, viu? Hoje eu até falei, Dr. Zé Maria, que eu separei um tempinho maior do programa, porque nas últimas semanas ficou apertado, a gente está recebendo muita pergunta, mas não está conseguindo responder todo mundo. Vamos lá. O importante é que todos saiam satisfeitos. Né? Exatamente. E a gente fique satisfeito também. Com certeza. Então vamos lá. Eu já tenho aqui uma pergunta, ela quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, está dizendo que o tempo que ficou afastada por motivo de doença tem que contar aí dentro do processo de aposentadoria. Ela está dizendo que ficou 7 anos, né, parece que afastada, está com 29 anos de contribuição e tem 57 anos de idade. Esse tempo de afastamento, quando a pessoa afasta e a Previdência que assume a responsabilidade depois daqueles 15 dias que a empresa é obrigada a contribuir para o empregado, esse afastamento, se não houver a contribuição, a contrapartida para a Previdência, não vai contar tempo, né? Porque ela afastou, vai ficar por conta da Previdência, a empresa não paga. Se ela for fichada e ela não, se não for, ela não contribui. Então, enquanto ela estiver afastada, ela recebe o benefício. Por quê? Porque ela contribuía antes. Agora, depois, na hora de aposentar, vai fazer falta. Então, ela tem de rever essa situação dela para ela não ter prejuízo no futuro da aposentadoria dela. Vamos a mais uma perguntinha. A gente já tem algumas também por áudio, daqui a pouquinho a gente vai rodar, viu? Aí eu tenho aqui uma pergunta, aí é relacionada a compras, doutor Zé Maria. Está dizendo que comprou por um site da China e entregaram um produto, né, de brinquedo. Ele entrou em contato com a empresa, né, que não quis cancelar a compra. Existe lei exigindo esse cancelamento? Parece que a compra foi feita pelo cartão. Essa é uma situação inusitada que acontece muito, né? O risco da pessoa é muito grande, que ela está comprando um produto via internet de um país do exterior, né? Esse produto entra no Brasil, quando a cota está acima da cota, a pessoa tem que pagar o imposto, quando não, tranquilo. Mas a grande dificuldade é essa, será que eles vão me entregar o produto que estava na exposição e aquele produto é o mesmo? Essa é que fica a dúvida. Agora, a devolução fica difícil. Como é que ela vai ter devolução desse produto se ela comprou da China? Se ela comprou de uma empresa brasileira que faz essa importação, aí sim, ela pode receber. Mas se ela comprou direto via internet, o risco é todo dela, porque ela está comerciando com um país fora das dimensões da nossa divisa do Brasil. Ela não está fazendo comércio com o produtor, o fornecedor aqui dentro, mas se tiver alguém que intermediou, esse intermediário é responsável. Vamos a mais uma perguntinha, agora por áudio, né? Bom dia, José Maria. Eu gostaria de saber, porque meu ex-marido estava preso em regime fechado e eu estava recebendo o auxílio reclusão. Agora ele foi absolvido, né, e está preso em auxílio domiciliar diversos. Então eu fui no UAI, né, tirei as folhas e veio isso, né, que ele está preso domiciliar por motivos diversos. Aí eu gostaria de saber se eu tenho o direito de continuar recebendo o auxílio reclusão. O auxílio reclusão que a Previdência paga a todo aquele que estiver preso e que tem contribuição, ou foi contribuinte, ou estava contribuindo, ela recebe, mesmo se ele estiver em semiaberto. Agora, se ele está em casa, a prisão é domiciliar,
aí eu entendo, eu nunca vi isso na Previdência. Eu sei que paga quem está preso, quem está albergado, quem está em semiaberto. Agora, quem está em regime domiciliar, infelizmente, eu ainda não vi se a Previdência paga isso. Então, ela tem que consultar o site da Previdência, entrar lá no site ou ligar pelo 135, que eles vão dar essa informação. Porque pela essa informação que ela deu aqui, ficou muito vaga. Eu não vi que a Previdência faz esse pagamento nesse tipo de regime. Nos outros, você tem certeza que paga, inclusive a pessoa que paga o MEI, se tiver numa situação dessa, os familiares recebem. Se tiver preso, se tiver albergado, se tiver em semiaberto. Porque entende que no domiciliar ele pode ser reintegrado socialmente, né? Justamente ele pode trabalhar, né? Ele não tem aquele compromisso igual os outros têm de ficar, dormir lá no presídio, né? Ou no albergue. Nesse caso aí, eu acho que ela tem de olhar, mas eu não vi se a Previdência paga. Mas hoje a gente tem, às vezes, direito a uma coisa, amanhã esse direito é ampliado, a gente não sabe, às vezes foi ampliado judicialmente, então ela tem de aconselhar ela ali no INSS, quer dizer, vai na internet no meu INSS ou ligue no 135 e faz um agendamento. Vamos dar mais uma pergunta, Ian? Por áudio também, né? Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor José Maria. Para quem é pensionista por morte, né, no vitalícia, se pode ter o MEI, o microempreendedor? Eu acredito que a pessoa não pode ser empreendedor se ela está recebendo uma pensão vitalícia, né? Eu entendo que não, né? No meu ponto de vista. Eu não sei se há essa possibilidade, é o que eu acabei de falar agora. Às vezes há possibilidade, às vezes tem casos que não tem possibilidade e às vezes a justiça amplia através de uma decisão judicial aí que torna a decisão comum para todos os casos, nesse caso. Nesse caso eu entendo que não, a pessoa recebe uma pensão vitalícia. Né? Se ela vai trabalhar, ela geralmente é destinada para quem não tem renda. Né? Justamente. Então eu entendo que complica. Convém ela dar uma olhada aí com o contador, saber do contador se há essa possibilidade, porque ela pode ter a pensão cortada justamente naqueles casos que a pessoa recebe por invalidez, né? Ou recebe por invalidez enquanto não está aposentada, aposenta e ela começa a trabalhar, ela vai perder o benefício, se é por invalidez é porque ela não tem condições de trabalho. Então cuidado com isso aí. Vamos dar mais uma pergunta? Bom dia, doutor José Maria. Bom dia, Fabiano Cunha. Eu sou o Júlio. Eu gostaria de saber, eu fui demitido da empresa em maio de 2020 e recebi as 5 parcelas do seguro-desemprego. Agora, em janeiro, eu fiz 65 anos e entrei com pedido de aposentadoria. Eu gostaria de saber se essas 5 parcelas que eu recebi do seguro-desemprego interferem no meu pedido de aposentadoria, se tem alguma coisa a ver. Não há absolutamente nada de interferência, né? É um benefício que ele recebeu porque ele tinha direito e agora ele entrou com a aposentadoria depois que ele completou 65 anos, então não tem interferência nenhuma, não há possibilidade de haver interferência nem positiva nem negativa, acredito eu, ele tem todo o direito, se estiver de acordo, se ele tiver o tempo, a idade ele tem, porque ele falou que fez 65 anos, se ele tem o tempo. O que vai acontecer aí é que o ano passado, meados de novembro, me parece, saiu uma tabela da Previdência Social que está nos jornais aí. Se a pessoa quiser fazer uma simulação para saber o tempo que ele tem de contribuição, mais a idade dele, homem e mulher, no caso homem 35, mulher 30, ele pode ver lá na tabela, se ele pagava pelo o valor máximo ou o teto que ele pagava, ele vai receber integral, dependendo da conjugação. Se essa conjugação não der aquela pontuação, ele vai ter o quê? Um redutor. Esse redutor vai reduzir a pensão dele. Se ele ficar em 1 ou acima de 1, abaixo de 1, ele não tem perigo, ele vai receber a aposentadoria integral. Acima de 1, ele já vai começar a ter uma redução, um redutor. Por quê? Não teve o tempo que exigia aquela pontuação. Então, essa tabela está aí nos jornais, publicada, serve até para a pessoa verificar se ele está dentro daquela tabela. Tem vários exemplos e é significativo, dá para a gente entender corretamente a redução, o redutor.
A Giovana também encaminhou uma pergunta. Muito obrigado, viu, Giovana, pela participação. Ela quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, está dizendo que o filho é autista e ela pergunta se ele tem direito à pensão até quantos anos. Hoje ele tem 7 anos. No caso aí, a pensão, se for pela Previdência Social, vai até 21 anos. Se o caso dele for de incapacidade total, ele vai receber a vida toda, né? Se o autismo dele for de alto grau, que ele não tem a capacidade de entendimento, de trabalhar, porque a gente conhece muita gente autista aí que estuda, que trabalha, às vezes você tem um surto, mas ele na vida normal dele, ele consegue caminhar, ele consegue fazer as coisas do dia a dia, ele pode ser empregado, ele pode estudar, isso não atrapalha, não interfere em nada. E às vezes muitos autistas são muito inteligentes, né? Eles têm uma inteligência muito boa na matemática, eles conseguem seguir à frente. Mas eu conheço alguns casos que não, que você vai ver que ele vai ficar a vida toda daquele jeito. Nesse caso, você passar de 21 anos e continuar com a dependência total de alguém, é lógico que ele vai receber essa pensão a vida toda. Tem uma pergunta aqui da Ana. Muito obrigado, viu, Ana? É até muito interessante a pergunta dela, doutor Zé Maria. Ela está dizendo que tem 62 anos e tem um processo de aposentadoria na Justiça Federal. Aí ela está dizendo que eles não aceitaram o tempo que ela tinha de serviço quando era solteira e a Previdência negou a aposentadoria. Ela está dizendo que pagou mais 2 anos e gostaria de saber se pode entrar com o pedido na Previdência, se ela perde o direito de aposentar na Justiça Federal. Ela não sabe se pode ter os 2 processos. Ela está dizendo que tem 15 anos e 6 meses de contribuição e tem 62 anos. Eu entendo que ela não pode entrar. Por quê? Eu vou explicar. Se ela entrou na Justiça, é porque ela entrou na Previdência antes e foi rejeitado o pedido dela, conforme ela falou. Então ela foi para a Justiça. Então tem que esperar o resultado da Justiça. Por quê? Se a Justiça der ganho de causa para ela, vai contar lá atrás, quando ela fez o pedido dela na Previdência. Isso fica registrado. Então ela recebe esse retroativo, né? Ou se a Justiça entender que ela tem o direito, a partir do momento da sentença, não. Ela vai receber só a partir da sentença. Esse é o caso. Se ela entrar na Previdência, a Previdência, lógico que vai negar para ela, porque tem um processo em suspenso. Primeiro tem que decidir, ou decide administrativamente, ou se vai para o judiciário judicialmente. Então, é fundamental que ela espere o resultado judicial para depois ela tomar providência se ela perder na Justiça. O doutor Zé Maria vai responder agora a Maria da Conceição. Muito obrigado, viu, Maria da Conceição, pela participação aqui no Bom Dia Divinópolis. Ela está dizendo que está numa união estável há 20 anos e foi feito o documento legalizando isso há 10 anos atrás. Desde que estão juntos, ela está dizendo que estão construindo bens materiais. Aí ela quer dizer se o direito dela é desde o início ou a partir do momento que a união estável foi legalizada. Isso aí é desde o tempo que tem a união estável, né? Legalizou a união estável, pode ser legalizado no cartório ou pode ser legalizado pelo tempo. De repente a pessoa está vivendo com a outra pessoa e tem filhos daquela relação com aquela pessoa. Aí já é uma prova que tem essa união estável desde da data do nascimento da criança, lá os 9 meses anterior, quando ela ficou grávida. Então, tem direito. Então, é só ter cuidado, porque tudo que for construído junto dentro da união estável é como se fosse um casamento com separação de bens. Mas o que é construído durante a união é dos dois, logicamente, deve ser partilhado por igual. A pergunta agora é sobre direito trabalhista, doutor Zé Maria. E ele está dizendo que trabalha no período noturno e a empresa está implantando o sistema de 12/36. Aí ele quer saber se isso tem influência no salário. Não, eu entendo que não, né? Se ele trabalha só à noite, né? Eu não sei se ele falou que trabalha noturno. Isso, ele trabalha só à noite. Então, evidentemente que deve dar uma diferença, porque se ele trabalha só à noite, ele tem mais hora extra, ele tem um adicional noturno todo dia. No caso do 12/36, ele não vai ser todo dia, ele vai ter o descanso aí, né? Ele vai ter um dia de descanso e trabalhar 3. Ele não, com certeza deve perder naquilo que ele ganha acima como hora extra ou como adicional, porque o adicional pode cair. Se eu estou trabalhando num período noturno, eu passo a trabalhar na parte da manhã, eu perco o adicional. Esse adicional não vai ficar eternamente no meu salário. Então, nesse caso, ele pode perder, sim. Porque o salário original a empresa não pode nem mexer, né? Depois que você foi contratado, você não pode ter redução de salário. De jeito nenhum. Ele não pode ter a diferença no salário. Ele pode perder o adicional noturno. Porque ele não está trabalhando mais noturno, como é que ele vai receber aquilo que ele não faz? Então, nesse caso, eu entendo que não.
mas ele deve ter alguma perda aí naquilo que ele recebia acima do salário, evidentemente. Vamos dar mais uma pergunta? Ah, tá. A pergunta agora é do Lucas, lá do bairro São Judas. Ele está dizendo o seguinte, doutor Zé Maria, que é aposentado e sempre vem descontado no valor de R$145, dizendo que é um empréstimo sobre... Aí ele só deixou a sigla, RMC. Aí ele quer saber o que é isso. É difícil, né? RMC é remuneração sem determinação, sei lá. Essa sigla eu não sei. Mas eu entendo o seguinte, se é um desconto que vem no salário dele, ele tem que procurar saber, na própria empresa, lá no departamento pessoal da empresa, o que refere a que desconto. Se é um desconto da empresa por alguma coisa, um seguro, ou alguma coisa que ele comprou na empresa e está descontando para salário dele, ou se é um financiamento que ele fez via empresa, então ele tem que procurar saber a documentação. Ninguém pode ter desconto sem na frente do desconto dizer o que é. Agora, só ter uma sigla não é suficiente. Então a empresa, no departamento pessoal, deve falar para ele, explicar para ele o que é esse desconto, a que se refere esse desconto, se é normal ou se não é. Senão fica difícil de entender, porque você vai descontando uma coisa a vida toda, não tem sentido. Exatamente, aí neste caso tem que buscar mais esclarecimento, entender o que é essa sigla, né? Para poder saber ser, de onde vem. Pode ser, às vezes ser um benefício que tem de saúde, de Unimed, não sei o que, pode ser isso, tem que observar isso. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha filha testou positivo para coronavírus nessa quarta-feira e eu tive contato com ela no domingo. Aí o que acontece? Eu também estou de atestado, dado pelo Telecorona. Eu queria saber se a firma ela é obrigada a aceitar esse atestado de 10 dias ou se eu sou obrigada a pagar para fazer o exame, já que o exame que se faz na UPA é só com 14 dias tendo sintomas. Essa é uma pergunta peculiar, né? Eu entendo se a lei mesmo determina que quando tem o sintoma 14 dias, acho isso estranho. Desde que a pessoa foi confirmada que ela está, não tem que esperar 14 dias, tem que fazer o exame. Mas eu não entendo essa lei aí, porque na área de saúde eu não posso me meter. Mas eu entendo o seguinte, o atestado tem validade, ela vai ficar afastada e não vai perder esse direito da empresa. Agora, se a empresa é obrigada a pagar, também não sei se no contrato de trabalho está previsto, se ela tem assistência médica, a assistência vai pagar. Eu entendo que, nesse caso, acho que ela vai ter de pagar. Por quê? Porque tem que ser 14 dias, com 10 não pode ser. Eu não entendi essa matemática aí, é um troço complicado. Se eu estou com um sintoma, por que eu vou esperar mais 4 dias esse sintoma aparecer mais forte? Para mim fazer o exame, eu devo fazer logo. Por quê? Porque ela teve contato com uma pessoa que tinha coronavírus. Então o risco é muito grande dela piorar aí, não fazer igual os médicos estavam fazendo anteriormente, né? Não, vai para casa. A hora que você estiver sentindo falta de ar, você vem. Não, aí as pessoas chegam lá e já estão morrendo. Então ela deve fazer o exame. E eu vou dar uma dica. Nesse período agora, os decretos municipais e estaduais estão cobrando das empresas responsabilidade social no combate à pandemia. Isso. Então, se você já tem uma indicação aí do Telecorona para que você se afaste, é porque é o método usado hoje como prevenção. Com certeza. Vai na Secretaria Municipal de Saúde, denuncia a empresa, se a empresa não aceitar, e deixa a vigilância sanitária cobrar da empresa esse compromisso social. É obrigação de todos. Todas as empresas estão se adaptando ao momento. Então, se você tem um indicativo aí que é melhor o afastamento, a empresa tem que cumprir essa responsabilidade social. Com certeza que a empresa vai aceitar. Eu não sei se a empresa vai pagar esse exame dela, isso é outra coisa, né? E se não a aceitar, dica foi boa. Se não aceitar, vai na Secretaria Municipal de Saúde, denuncia a empresa e deixa a vigilância sanitária fiscalizar e exigir isso, né? O Telecorona é um serviço oficial hoje oferecido pela Prefeitura para essa finalidade da pandemia. Vamos à última pergunta de hoje, né, Ian? Você separou qual pergunta para que o Dr. Zé Maria possa encerrar a participação dele? Hoje a gente estendeu o prazo para poder atender todo mundo, né? A gente recebeu muitas perguntas, muito obrigado a todos que encaminharam aqui as perguntas e participaram com a gente. Vamos a mais uma pergunta aqui, sobre Previdência também, né?
Ele está querendo tirar a dúvida no sentido da aposentadoria, doutor Zé Maria. Está dizendo que tem 60 anos, né? Completou em 2020. E está dizendo que entrou aí com o pedido junto à Previdência em agosto. Falaram que ele tinha que ter 60 anos e 6 meses de idade. Ele entrou de novo agora em fevereiro, né? E falaram que só em agosto, quando ele completar 61 anos, que pode entrar com o pedido. Ele está dizendo que tem aí mais 2 anos pago, né? Mas não está dizendo... É mulher. É a Tina, né? Está perguntando se deve continuar pagando. Essa aí deve ser aquela situação que quando a lei mudou lá em 2019, desculpa, lá em 2019, dizendo que mulher tinha de chegar à idade de 62 e homem 65 para aposentadoria por idade. Então, como no caso dela, ela vai completar, ou completou 60 anos já no vigor da lei, ela tem aquele pedágio. A gente não fala pedágio, a gente fala até transição. Então, essa transição pode ser uma transição de 6 meses, 10 meses, às vezes até 1 ano, para que ela possa completar. Eu entendo que ela deva cumprir isso aí, que é preferível ela cumprir do que ela ficar dando entrada no pedido e eles negar o pedido, porque não tem complementação certa. Por isso que eu falo, quando há complementação, a Previdência paga o retroativo até a data que entrou. Mas se o pedido foi negado porque não houve comprovação correta da pessoa, ela não vai valer. Vai valer quando ela fizer um novo pedido dentro da data que foi determinado que ela teria o direito dela. Fica aí a dica para todos vocês que encaminharam perguntas aqui para o Bom Dia Divinópolis, viu? Essa é a proposta do programa, responder você ao vivo, trazer a orientação adequada. E é por isso que o Dr. Zé Maria toda semana está aqui com a gente no programa. Muito obrigado, viu, Dr. Zé Maria, pela participação. Flaviano, um bom dia para você, um bom dia para todos os nossos telespectadores e ouvintes, e agradecer a participação do povo aí, e muito obrigado a todos, e um bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigado, doutor Zé Maria. A gente lembra aqui que a participação do doutor Zé Maria fica disponível no podcast do Sistema MPA. Então lá você consegue rever todas as orientações. Às vezes seu caso é semelhante à pergunta aqui de algum ouvinte ou telespectador. Lá no podcast você tem acesso à orientação adequada feita sempre pelo doutor Zé Maria. É só acessar sistemampa.com.br.